tudo bem? Hoje nós iremos tratar da proteção de dados da criança à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, da Comunidade Europeia. Entretanto, antes de entrar no tema, eu acho importante registrar que a GDPR já está em vigor desde maio de 2016. O que ocorre é que foi dado aos Estados-membros 2 anos para se adequar à nova legislação, que é uma revisão da norma 95/46. Então, o que vai acontecer em 25 de maio de 2018 é que essa norma, que já está em vigor há 2 anos, começa a produzir os seus efeitos. Ok? Eu acho importante registrar isso para nós termos ciência que a norma já está vigorando há 2 anos. Muito bem, em relação à proteção de dados de crianças à luz do GDPR, a primeira coisa importante a se observar é que a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia fala que qualquer dado de menores que 16 anos deve ter o consentimento específico dos pais ou responsáveis. Algumas pessoas têm falado em 13 anos, mas por que esse 13 anos? Porque a norma fala que os Estados-membros da Comunidade Europeia podem ter idade diferente, de 16 anos, desde que essa idade não seja inferior a 13 anos. Então, nominalmente, a lei trata como criança todo e qualquer indivíduo com idade inferior a 16, sendo que os Estados-membros podem ter suas legislações específicas com idade diferenciada, desde que essa idade não seja inferior a 13 anos. Isso eu faço aqui um parênteses em relação à legislação nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil trata como criança toda e qualquer pessoa com 12 anos incompletos. E todo mundo que tem entre 12 e 18 anos é classificado como adolescente. Então perceba que nós temos aí um enquadramento diferente em relação ao marco temporal do que trata a norma brasileira, o Estatuto da Criança e Adolescente para a Criança, e o olhar da Comunidade Europeia para a criança, 13 anos. Então, a criança, à luz do GDPR, deve ter um tratamento especial no que diz respeito ao tratamento, coleta, armazenamento, processamento desses dados, porque a criança pode não estar ciente dessa coleta, pode não estar ciente das consequências desses dados coletados e nem mesmo ciente da dimensão dos seus direitos. Então, em virtude desse conjunto de fragilidades, de vulnerabilidades da criança, requer todo um conjunto de tratamento especial para os dados referentes às crianças. Será objeto de aplicação da norma na proteção de dados pessoais da criança quando houver comercialização dos dados, criação de perfis de personalidade ou de utilização de plataformas. Exemplo, uma plataforma de jogo online, um site que é direcionado à criança, requer, então, essa proteção. E também quando houver a coleta de dados dos sites direcionados às crianças. Note que a lei nominalmente especifica que o site deve ser direcionado às crianças. Então, nessas situações faladas, deverá haver uma proteção especial dos dados quando se tratar de crianças. Entendendo aqui como proteção o consentimento do responsável para a coleta dos dados nas situações comentadas anteriormente. Já nos serviços direcionados à criança de caráter preventivo ou de aconselhamento, não é necessário a autorização do responsável. Toda vez, então, que você tem um serviço direcionado à criança que tem como objetivo o aconselhamento ou informações preventivas, essa coleta de dados não requer uma prévia autorização dos responsáveis. Em termos gerais, isso são os principais pontos tratados em relação às
aos dados das crianças. Existem outras questões também, por exemplo, direito ao esquecimento. Então a norma traz alguma questão que diz que quando esses dados são coletados, quando a pessoa singular é criança, deve ser plenamente a ela garantido o direito a invocar o esquecimento desses dados e alguns outros detalhes. Em termos gerais, é isso que traz a norma no tocante à proteção de dados das crianças. É interessante que a norma ela traz 22 vezes a palavra criança. Então veja que há um tratamento especial. Beleza? Pessoal, era isso que nós tínhamos para comentar nesse vídeo de hoje. Se esse vídeo de alguma forma contribuiu para você, teve alguma utilidade, eu peço que você curta o vídeo, também compartilhe, porque isso, em função do comportamento dos algoritmos, faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e se ele foi útil a você, ele também pode ser útil a outras pessoas que estão investigando as consequências dessa norma no nosso cenário jurídico. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até breve.